A história que vamos contar hoje é uma daquelas que permanece gravada na memória coletiva de uma região, passada de geração em geração como um alerta sombrio sobre os abismos da alma humana. O massacre da ceia de Natal de 1873, no engenho Santa Cruz, em Pernambuco, não foi um ato de violência comum. Foi o ponto culminante de uma série de fatores perversos que se entrelaçaram: o sistema escravocrata que desumanizava seres humanos, o ciúme patológico que corrói a razão e a loucura que nasce do sentimento de posse absoluta sobre outras pessoas. Tudo começou muito antes daquela noite fatídica. Para entender a tragédia, precisamos voltar ao cotidiano do engenho Santa Cruz na década de 1870, um microcosmo do Brasil imperial onde hierarquias eram rígidas como as paredes de taipa da Casa Grande. Joaquim Antônio da Silva, aos 43 anos, era o senhor absoluto daquelas terras e das mais de 60 vidas que nelas trabalhavam sob regime de escravidão. Sua autoridade era incontestável, sua palavra, lei. Mas dentro dessa aparente ordem, uma semente doentia germinava silenciosamente. A fixação de Joaquim por Benedita, a jovem mucama de 19 anos, não surgiu do nada. Era fruto de um sistema que permitia e até incentivava que homens brancos de posses vissem mulheres escravizadas como extensão de suas propriedades, corpos disponíveis para sua satisfação. O que diferenciava Joaquim de tantos outros senhores que se aproveitavam de suas escravizadas era a intensidade psicológica dessa obsessão. Ele não via apenas um corpo desejável, via uma pessoa cuja alegria, cujos sorrisos, cujos momentos de humanidade simples ele sentia que possuía por direito. A mente de Joaquim começou a tecer uma narrativa distorcida. Cada interação normal de Benedita com outras pessoas, um cumprimento a outro escravo, uma conversa inocente ao pé do poço, era interpretada como afronta pessoal, como traição de algo que ele julgava ser seu exclusivamente. Essa distorção era alimentada pelo álcool, pela solidão do poder e por uma incapacidade patológica de ver Benedita como ser humano autônomo. Para ele, ela era objeto, e objetos não podem ter vontade própria, não podem sorrir para outros, não podem existir fora do controle de seu dono. Enquanto isso, Maria das Dores, esposa de Joaquim, vivia seu próprio calvário silencioso. Mulher forte e prática, administrava a Casa Grande com mão firme, criava 6 filhos e mantinha as aparências de um casamento respeitável. Mas seus olhos não falhavam. Ela via as investidas do marido, o comportamento cada vez mais errático, a bebida que aumentava. Seguia o código não escrito das esposas da época, fingir ignorar o que era socialmente tolerado, mesmo que moralmente deplorável. Seu medo não era apenas da traição conjugal, mas das consequências práticas, uma criança bastarda na fazenda, o escândalo velado, a humilhação. Pensou em vender Benedita, afastá-la, mas sabia que Joaquim jamais permitiria. A mucama havia se tornado o centro de sua obsessão doentia. Os filhos, inocentes do drama adulto que se desenrolava ao seu redor, viviam à expectativa da celebração natalina. Antônio, o mais velho, começava sua transição para a vida adulta, aprendendo os negócios da família. As meninas ajudavam nos preparativos com a alegria própria da infância. Os caçulas brincavam no terreiro, sem perceber as tensões subterrâneas que minavam a aparente normalidade da Casa Grande. A véspera de Natal de 1873 amanheceu quente e pesada no sertão pernambucano. O calor de dezembro castigava a terra, mas dentro da Casa Grande, outro calor, mais perigoso, fermentava na mente de Joaquim. O que ele testemunhara na noite anterior, um simples sorriso de Benedita dirigido a Tomás, o escravo do engenho, havia se transformado em sua percepção distorcida em prova cabal de traição. Como sua propriedade ousava demonstrar alegria por outra pessoa? Como sua posse encontrava motivos para sorrir que não estivessem relacionados a ele? Essa pergunta irracional e doentia ecoava em sua mente enquanto ele se trancava no escritório, bebendo cachaça antes mesmo do meio-dia. Os papéis de contabilidade ficaram esquecidos sobre a mesa de mogno. Seus pensamentos giravam em torno de Benedita, Tomás, da afronta que acreditava ter sofrido. A paranoia, aliada ao álcool, criava cenários cada vez mais elaborados de infidelidade e desrespeito. Enquanto isso, na cozinha, o trabalho seguia.
Benedita, sob o olhar atento de Nzinga, a escravizada mais velha que quase a criara, sentia o peso daquela manhã diferente. O medo era uma presença constante em sua vida desde que os olhares de Joaquim se tornaram mais insistentes, mais carregados de intenção. Ela conhecia as histórias que circulavam entre as escravizadas, os relatos de abusos, de gravidezes forçadas, de filhos nascidos do estupro que eram vendidos ou criados como escravos na própria fazenda. Sua beleza, que em outra circunstância, tornara-se uma maldição. Quando Joaquim apareceu na porta da cozinha naquela manhã, seu silêncio foi mais assustador que qualquer gritaria. Benedita sentiu seu corpo inteiro se contrair, seus músculos se enrijecerem num instinto primário de defesa. Ela não precisava olhar diretamente para saber que seus olhos estavam fixos nela, que aquela presença significava perigo. As outras mucamas baixaram os olhos, o silêncio se fez mais pesado que o calor do fogão a lenha. A tensão era palpável, carregada de um presságio sombrio que ninguém ousava nomear. A tarde transcorreu numa quietude antinatural. As crianças, normalmente barulhentas, pareciam sentir a atmosfera carregada e ficaram mais contidas. Antônio tentou puxar conversa com o pai sobre a colheita, mas foi ignorado completamente. Joaquim vagava pela propriedade como um fantasma, seus passos lentos e pesados, sua mente consumida pela raiva que fermentava há meses. A visita ao engenho onde Tomás trabalhava foi particularmente reveladora. O ódio que Joaquim sentiu ao ver o jovem escravo, forte, musculoso pelo trabalho pesado, capaz de arrancar um sorriso genuíno de Benedita, foi quase físico. Ali, naquele momento, com as ferramentas de trabalho ao redor, ele teve que conter o impulso de agir. Mas a semente da violência já estava plantada, regada pelo ciúme, pela sensação de posse violada e pelo álcool. Enquanto o sol começava a declinar, Maria das Dores finalizava os preparativos da ceia com um cuidado meticuloso que escondia sua ansiedade crescente. A mesa estava posta com a fina porcelana herdada de sua família, a toalha de linho importada, os talheres de prata polidos até brilhar. Tudo perfeito, como sempre. Mas seu instinto materno, aguçado por anos de observação silenciosa do marido, gritava que algo estava profundamente errado. Aquele silêncio de Joaquim era diferente, ia além da bebedeira ou do mau humor habitual. Era o silêncio do abismo. No quarto, enquanto se preparava para a ceia, Joaquim tomou a decisão que transformaria uma noite de celebração em eterna lembrança de horror. Ao esconder a faca de abate sob o paletó, ele cruzou um limiar psicológico do qual não haveria retorno. O homem que se olhou no espelho naquele momento já não era completamente humano. Algo essencial havia se apagado, substituído por uma determinação monstruosa nascida da obsessão mais destrutiva. E este foi apenas o começo da noite mais sombria do engenho Santa Cruz. A ceia estava posta, a família reunida e o horror prestes a se desdobrar. Mas antes de continuarmos com esta história chocante, não se esqueça, se você está acompanhando esta narrativa real que expõe as profundezas da natureza humana sob o sistema escravocrata, deixe seu like, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam este capítulo importante e sombrio da nossa história. Inscreva-se no canal Ecos da Escravidão e ative o sininho para não perder o próximo bloco, onde o massacre terá início. A sala de jantar do Engenho Santa Cruz na noite de 24 de dezembro de 1873 era um quadro de aparente normalidade doméstica que escondia uma tensão capaz de partir a alma. Sob a luz dourada e trêmula das velas do candelabro de prata, a mesa posta com esmero refletia anos de tradição familiar. O peru dourado ocupava o centro, cercado por travessas de comida que exalavam aromas tentadores. A toalha branca imaculada, os pratos de porcelana com detalhes azuis, os talheres reluzentes, tudo falava de uma vida ordenada, de rituais domesticados. As crianças, vestidas com suas melhores roupas, ocupavam seus lugares com a animação contida de quem aguarda um momento especial. Seus rostos limpos, seus cabelos penteados, seus sorrisos inocentes criavam uma cena que poderia estar em qualquer casa grande abastada do Brasil imperial.
Antônio, já com a postura séria de quem se prepara para assumir responsabilidades, as meninas conversando sobre vestidos e festas, os caçulas compartilhando segredos infantis. Era a imagem viva de uma família unida pela tradição do Natal. Maria das Dores, ao acender as últimas velas, sentiu um orgulho misturado com aquela inquietação que a acompanhava o dia todo. Seu olhar percorreu a mesa, os filhos, a decoração cuidadosamente preparada. Tudo estava perfeito, exatamente como planejada. Mas quando seus olhos encontraram os de Joaquim, que descia as escadas com movimentos lentos e deliberados, o coração pareceu parar por um instante. Havia algo na expressão vazia dele, na postura rígida, nos olhos que não refletiam as velas, que fez seu instinto materno soar todos os alarmes. O que ela não sabia, o que ninguém naquela sala poderia saber, era que o homem que se sentou à cabeceira da mesa já não era seu marido, já não era o pai daqueles 6 filhos esperando ansiosos para começar a ceia. A transformação estava completa. A obsessão por Benedita, fermentada por meses de ciúme patológico e consumo excessivo de álcool, havia corroído qualquer resquício de humanidade, de paternidade, de conexão familiar. No lugar do Joaquim Antônio da Silva, que construíra aquela família e aquela propriedade, restava uma casca vazia, movida por um impulso destrutivo monstruoso. A oração antes da ceia, tradicional na família, foi o último momento de aparente normalidade. A voz de Maria das Dores ecoou na sala, as crianças repetindo as palavras familiares com as mãos postas, os olhos fechados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. As palavras de fé e gratidão contrastavam tragicamente com o que estava prestes a acontecer. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas naquela noite, a vontade que prevaleceria não seria divina, e sim a de uma mente completamente tomada pela loucura. Quando Maria das Dores abriu os olhos após a oração e encontrou o olhar vazio do marido, compreendeu num instante de clareza aterrorizante que algo irreparável estava prestes a acontecer. Seu corpo inteiro gelou, seu coração disparou, mas não houve tempo para reação. O movimento foi rápido demais, brutal demais para ser compreendido em sua total monstruosidade. A faca surgiu de sobre o paletó num arco mortal, encontrando a garganta de Maria com precisão cirúrgica. O corte foi profundo, certeiro, fatal. O sangue jorrou sobre a toalha branca em jatos rítmicos que acompanhavam as últimas batidas de seu coração. Seus olhos, arregalados de horror e incompreensão, permaneceram fixos no marido por um último instante, antes que a escuridão a levasse. Talvez seu último pensamento tenha sido pelos filhos, pelas vidas que gerara e que agora estavam indefesas diante daquele monstro que vestia a pele do homem que amara. O que se seguiu foi um massacre metódico, executado com uma frieza que torna a história ainda mais chocante. Antônio, o filho mais velho, reagiu primeiro, tentando proteger os irmãos, tentando deter o pai com as próprias mãos. Seus 15 anos de idade, sua força juvenil, nada puderam contra a determinação assassina de Joaquim. A faca encontrou seu peito, perfurou seu coração e o rapaz que sonhava em assumir os negócios desabou no chão, sua camisa branca rapidamente encharcada de vermelho. As meninas tentaram fugir, mas a sala de jantar havia se tornado uma armadilha. Isabel, de 13 anos, tentou proteger Carolina, de 11, abraçando-a com força. Joaquim a separou com brutalidade, agarrando Isabel pelos cabelos longos. Os gritos das meninas, agudos, desesperados, carregados de um terror puro que apenas crianças diante da morte iminente podem sentir, ecoaram pela casa, mas não encontraram socorro. A lâmina não distinguia idade, inocência, súplicas, subiu e desceu com eficiência mecânica, silenciando uma voz após a outra. Joana, de 9 anos, tentou o instinto mais básico da sobrevivência, esconder-se. Debaixo da mesa, entre as pernas das cadeiras, ela testemunhou o horror se desdobrar. Viu os pés da mãe imóveis, o sangue se espalhando pelo chão de madeira, formando poças que alcançavam suas mãos pequenas. Ouviu os gritos dos irmãos sendo cortados abruptamente. Por um momento, talvez tenha acreditado que estava segura, invisível. Mas Joaquim conhecia cada canto daquela casa, cada esconderijo que as crianças usavam em brincadeiras inocentes. Quando se abaixou e seus olhos encontraram os dela cheios de lágrimas e terror absoluto, não houve clemência. Os apelos à paternidade, as promessas de ser boa, as súplicas naquela voz fina de criança, nada poderia deter o que já estava em movimento.
Pedro e José, os caçulas, haviam se encolhido num canto da sala. Pedro, de 7 anos, tentou proteger o irmãozinho de 4 anos, abraçando-o contra o peito, como vira a mãe fazer tantas vezes. Seu corpo pequeno tremia violentamente, mas o instinto de proteger o mais fraco falou mais alto. Quando Joaquim se aproximou, Pedro tentou um último apelo. "Papai, não faz isso. Por favor, papai, a gente te ama." As palavras, carregadas de uma inocência que parte o coração, não encontraram eco. A lâmina atravessou seu corpo magro e ele desabou sobre José, protegendo-o mesmo na morte. José, o pequeno José de apenas 4 anos, que ainda aprendia a falar direito, mal compreendeu o que acontecia. Preso sobre o peso do irmão, seus olhinhos grandes viram aquele homem que chamava de pai se aproximar com algo vermelho e brilhante na mão. Não houve tempo para mais terror, para mais compreensão. A escuridão o levou rápido, levando junto todos os futuros possíveis, todas as palavras que ainda aprenderia, todas as experiências que jamais viveria. Em menos de 10 minutos, 8 vidas foram extintas. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante. A sala de jantar, espaço de celebração e união familiar, transformara-se num matadouro. 8 corpos espalhados, a toalha branca agora vermelha, os pratos de porcelana salpicados de sangue, o peru assado testemunha muda do horror. E no centro, Joaquim, de pé, respirando pesadamente, a faca ainda na mão, o paletó encharcado, o rosto salpicado de sangue. Seus olhos vazios olhavam ao redor como se tentasse compreender onde estava, o que fizera. Do lado de fora, as mucamas que haviam ouvido os gritos permaneciam paralisadas de terror. Benedita, tremendo violentamente, sustentada por Nzinga, sabia no fundo da alma que de alguma forma, irracional, injusta, mas visceral, era parte daquela tragédia. O ciúme doentio do Senhor, sua obsessão por ela, encontrara a forma mais monstruosa de se manifestar. A culpa esmagadora, mesmo sem razão lógica, começou a se instalar. Os outros escravizados foram se reunindo no terreiro, tentando entender o que acontecera. Os gritos haviam sido ouvidos por toda a propriedade. Benedito, o escravo mais velho, tomou coragem para investigar. Quando ergueu a lamparina e a luz revelou a cena na sala de jantar, suas pernas quase cederam. Em todos seus anos, em todas as violências que testemunhara sob a escravidão, nada o preparara para aquela visão. Fez o sinal da cruz 3 vezes, rezou em voz trêmula e recuou cambaleando. Sua decisão seguinte foi de coragem extraordinária. Montou no melhor cavalo da fazenda e galopou até a vila mais próxima em busca de autoridades. A cavalgada desesperada sob a noite de Natal, com as imagens do horror se repetindo em sua mente, foi um ato de humanidade em meio à desumanidade total. Quando chegou à delegacia e relatou o que vira, primeiro enfrentou ceticismo. 8 assassinatos? Uma família inteira? Na noite de Natal? Parecia delírio. Mas o terror genuíno em seus olhos, a urgência em sua voz, convenceram o sargento a investigar. E assim termina o segundo ato desta tragédia. O massacre aconteceu, a família Silva foi exterminada e as primeiras consequências começam a se desenhar. Mas a história está longe de terminar. O que acontecerá com Joaquim? Como a sociedade reagirá a um crime dessa magnitude? E qual será o destino de Benedita e dos outros escravizados do Engenho Santa Cruz? Não perca o próximo bloco desta narrativa real. Enquanto aguarda, deixe seu like, compartilhe este vídeo para que mais pessoas reflitam sobre esta história. Inscreva-se no canal Ecos da Escravidão e ative o sininho para ser notificado quando a continuação for publicada. A madrugada do dia 25 de dezembro de 1873 amanheceu sobre o Engenho Santa Cruz, não com a alegria tradicional do Natal, mas com o peso pesado do horror. Enquanto em outras propriedades famílias se reuniam para celebrar, na fazenda dos Silva, o que se via era um cenário de morte que desafiava a compreensão humana. Os 3 policiais que acompanharam Benedito de volta à propriedade não estavam preparados para o que encontraram. Mesmo homens experientes, acostumados com a violência rural de uma sociedade escravocrata, sentiram o estômago revirar quando suas lanternas iluminaram a sala de jantar. Um dos soldados virou-se e vomitou no corredor. O sargento, forçando-se à frieza profissional, contou os corpos um por um.
uma mulher adulta, 6 crianças, a mais nova com aparência de não ter mais que 4 anos. Todos mortos brutalmente, a maioria com golpes profundos no pescoço ou no peito. O sangue havia formado poças coaguladas no chão de madeira. E no centro daquele inferno doméstico, sentado calmamente à mesa, como se aguardasse a próxima refeição, estava Joaquim Antônio da Silva. A faca ensanguinada repousava ao seu lado. Seu rosto permanecia inexpressivo, os olhos fixos num ponto distante, como se sua consciência tivesse se desligado completamente do horror que seus próprios manos haviam causado. Quando o sargento ordenou que se levantasse, Joaquim obedeceu mecanicamente, como um autômato. Permitiu ser algemado sem resistência, sem protesto, sem qualquer demonstração de emoção. A pergunta que todos faziam e que o sargento finalmente fez era por quê? Por que fazer isso? A resposta de Joaquim foi uma única palavra murmurada: ciúmes. Apenas isso. Como se aquela palavra, sozinha, justificasse o extermínio de uma família inteira, de 6 crianças que eram sua própria carne e sangue, de uma esposa que compartilhara quase 20 anos de sua vida. Mas na mente distorcida de Joaquim, talvez realmente justificasse. A obsessão por Benedita havia corroído todas as outras conexões humanas, todos os laços familiares, toda a racionalidade. A notícia do massacre se espalhou pela região com velocidade impressionante. Em uma sociedade onde as comunicações eram lentas, a história do crime bárbaro na noite de Natal correu de boca em boca, de fazenda em fazenda, de vila em vila. Ao amanhecer do dia 25, metade da província já sabia. Pessoas começaram a chegar de vilarejos distantes, movidas por uma mistura de horror e morbidez, apenas para ver de longe a casa onde tamanha atrocidade acontecera. Faziam o sinal da cruz repetidamente, sussurravam orações, especulavam em vozes baixas e carregadas de medo. As autoridades maiores chegaram de Recife no dia seguinte. Um delegado provincial, um escrivão, um médico legista, todos homens experientes, mas nenhum preparado para a cena que encontraram. O médico examinou cada uma das vítimas meticulosamente, anotando a natureza dos ferimentos, a provável causa-morte, a brutalidade evidente em cada golpe. Suas mãos tremiam ligeiramente ao examinar os corpos das crianças, especialmente o pequeno José, cuja idade ele estimou em 4 anos. Em seu relatório, escreveria mais tarde sobre ferimentos por arma branca executados com força extraordinária e intenção claramente homicida. Mas essas palavras técnicas não conseguiam capturar o horror visceral da cena. Os corpos permaneceram na casa por 3 dias, enquanto a investigação formal prosseguia. No terceiro dia, mulheres da vila mais próxima, superando seu medo e nojo, vieram preparar os mortos para o enterro. Choraram especialmente ao cuidar das crianças, lavando seus corpos pequenos, vestindo-as com roupas limpas, tentando fechar os olhos que ainda pareciam carregados de terror. O trabalho foi feito em silêncio, interrompido apenas por soluços abafados e orações sussurradas. O funeral aconteceu numa tarde chuvosa do dia 28 de dezembro. Parecia que até o céu chorava pelos inocentes assassinados. Centenas de pessoas compareceram, não apenas da região, mas de municípios distantes. A igreja não conseguiu acomodar todos. Muitos ficaram do lado de fora, sob a chuva fina, ouvindo o sermão do padre que ecoava pelas portas abertas. O padre, visivelmente emocionado, falou sobre a fragilidade da vida, sobre o mistério do mal, sobre a importância de manter a fé mesmo diante de tragédias incompreensíveis. Mas suas palavras soavam inadequadas, insuficientes para dar sentido ao que acontecera. Os 8 caixões simples de pinho, Maria das Dores e seus 6 filhos, mais um 8º simbólico para representar a família desfeita, foram enterrados juntos numa sepultura coletiva. A terra úmida recebeu seus corpos, enquanto os presentes choravam abertamente. Uma cruz de madeira foi colocada, com todos os nomes gravados: Maria das Dores, Antônio, Isabel, Carolina, Joana, Pedro e José. Embaixo, uma frase simples: assassinados na ceia de Natal de 1873. Que Deus os tenha. Enquanto isso, Joaquim era mantido preso numa cela especial da delegacia da vila, sob guarda reforçada. O ódio popular era tamanho que temiam um linchamento.
Até outros criminosos, homens endurecidos pela vida, sentiam repulsa pelo que ele fizera. A história do massacre havia tocado algo fundamental na consciência coletiva. Matar a própria família, especialmente crianças pequenas, na noite mais sagrada do ano, era uma violação de tabus profundos que iam além mesmo das brutalidades cotidianas de uma sociedade escravocrata. Benedita e os outros escravizados do engenho Santa Cruz enfrentavam seu próprio trauma. Nos dias seguintes ao massacre, permaneceram agrupados na senzala, tentando processar o que acontecera. Benedita, em particular, carregava um peso esmagador de culpa irracional. Sabia intelectualmente que não tinha culpa alguma. Era uma escravizada, uma propriedade sem vontade própria, sem direito sobre seu próprio corpo, sem capacidade de consentir ou recusar as atenções do Senhor. Mas emocionalmente, sentia que de alguma forma desencadeara a tragédia. Se não fosse por ela, se não fosse por sua existência, aquela família ainda estaria viva. Ninga tentava confortá-la, mas as palavras eram insuficientes para curar uma ferida tão profunda. O destino dos escravizados do Santa Cruz era incerto. Com a família Silva exterminada e Joaquim preso aguardando julgamento, a propriedade ficou sob custódia judicial. Os herdeiros distantes, primos de Joaquim, não demonstravam interesse em assumir uma fazenda manchada por tão horrível crime. Os escravizados, portanto, eram ativos a serem preservados, mas seu futuro era sombrio. Sabiam que provavelmente seriam vendidos, separados, dispersados para diferentes propriedades, seus laços comunitários desfeitos há anos, em alguns casos, décadas, vivendo juntos. Benedito, que tivera coragem de buscar ajuda, tornou-se uma figura de respeito entre os escravizados, mas também de certa preocupação para as autoridades. Seu ato de iniciativa, de agência própria ao cavalgar até a vila, era incomum para um escravo e desafiava as hierarquias estabelecidas. Num sistema que dependia da passividade e submissão absoluta dos cativos, gestos como o dele eram potencialmente perigosos, mesmo motivados pela necessidade de justiça. Enquanto isso, em Recife, a notícia do massacre começava a ganhar as páginas dos jornais. O caso se tornou sensação não apenas em Pernambuco, mas em todo o Brasil imperial. Jornais do Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo publicaram reportagens detalhadas, muitas vezes com linguagem sensacionalista, descrevendo o crime bárbaro, o massacre natalino, a loucura assassina. A sociedade brasileira, acostumada a violências cotidianas em um regime escravocrata, sentiu-se profundamente abalada por este crime em particular. Havia algo na quebra do santuário doméstico, na violência dentro do espaço familiar, na morte de crianças pequenas, que tocava nervos expostos. O julgamento foi marcado para 3 meses depois, em Recife. A transferência de local foi necessária por preocupações com a segurança de Joaquim e também para garantir um processo considerado imparcial, longe da comoção popular imediata na região do crime. Joaquim foi transportado sob escolta pesada, algemado, mantido isolado. Durante a viagem, segundo relatos dos guardas, permaneceu quase completamente silencioso, respondendo a perguntas com monossílabos ou apenas balançando a cabeça. Seus olhos mantinham aquele vazio perturbador que todos notavam. E assim chegamos ao limiar do julgamento que capturou a atenção de todo o Brasil imperial. Joaquim Antônio da Silva enfrentará a justiça pelos 8 assassinatos. Como a sociedade da época lidará com um crime dessa magnitude? Que defesa será apresentada? E qual será o veredito? A história está chegando ao seu clímax judicial, mas ainda temos muito para refletir sobre suas implicações. Antes de prosseguirmos para o desfecho final, deixe seu like, compartilhe este vídeo para que esta história real não caia no esquecimento. Inscreva-se no canal Ecos da Escravidão e ative o sininho para não perder o bloco final desta narrativa chocante. O julgamento de Joaquim Antônio da Silva começou em Recife na primavera de 1874, 3 meses após o massacre do Natal. O tribunal estava lotado além da capacidade, com pessoas ocupando cada centímetro disponível nas galerias, aglomerando-se nas portas e janelas, disputando um vislumbre do homem que cometera o crime que chocara a nação. A atmosfera era de tensão palpável, de expectativa mórbida, misturada com sede de justiça, ou de vingança.
Quando Joaquim foi trazido à sala do tribunal, algemado e flanqueado por guardas, um murmúrio de ódio percorreu a multidão. Seu aspecto físico havia mudado drasticamente. Estava emaciado, os olhos fundos, as roupas largas no corpo antes robusto. Mas o que mais chamava atenção era a expressão, ou a falta dela. Seu rosto permanecia uma máscara inexpressiva, os olhos vazios, fixando o vazio, como se estivesse psicologicamente ausente do próprio julgamento. A promotoria apresentou seu caso com meticulosidade. As testemunhas foram chamadas uma a uma. O sargento que primeiro chegou à cena, o médico legista que examinou os corpos, os escravizados que testemunharam o comportamento errático de Joaquim nos meses anteriores. Benedito, o escravo mais velho que cavalgara em busca de ajuda, deu seu depoimento com voz trêmula mas firme, descrevendo a cena que encontrara na sala de jantar. Seu testemunho foi particularmente impactante. Um homem escravizado, normalmente invisível no sistema judicial, tornando-se a voz que descrevia o horror. Outros escravizados testemunharam sobre a obsessão de Joaquim por Benedita, sobre os ciúmes irracionais, sobre o comportamento cada vez mais errático. Seus depoimentos, dados sob juramento, mas com o peso social de sua condição de cativos, pintaram um quadro gradual de uma mente em deterioração, consumida por uma fixação doentia. A promotoria argumentou que, mais do que um crime passional, este era um ato de posse absoluta, a expressão final de um homem que, acostumado a possuir seres humanos como propriedade, não podia tolerar que uma de suas posses demonstrasse humanidade autônoma, que sorrisse para outro, que existisse fora de seu controle. A defesa, por sua vez, centrou sua estratégia na alegação de insanidade mental. Trouxe um médico alienista vindo do Rio de Janeiro, especialista em doenças da mente, que examinou Joaquim e concluiu que ele sofria de mania obsessiva e ciúme patológico que haviam levado a uma loucura temporária no momento do crime. O médico argumentou que Joaquim não estava em seu perfeito juízo quando cometeu os assassinatos, que sua capacidade de distinguir certo e errado estava comprometida, que ele era, portanto, moral e legalmente irresponsável por seus atos. Mas a promotoria contra-argumentou com força. Se Joaquim estava tão louco, como explicar o planejamento meticuloso? Como explicar que esconder a faca sob as roupas? Como explicar que esperara um momento exato em que a família estivesse reunida, em posição vulnerável, começando a ceia? Como explicar que matara a todos sistematicamente, um por um, sem poupar nem as crianças pequenas? Isso, argumentou o promotor, não era o ato de um louco em delírio, mas de um homem calculista que decidiu exterminar sua família como expressão máxima de sua obsessão doentia. Durante todo o julgamento, Joaquim permaneceu praticamente mudo. Respondia a perguntas diretas com monossílabos ou simplesmente balançando a cabeça. Não demonstrava emoção ao ouvir as descrições do crime, nem ao ver as provas exibidas, nem ao ouvir os depoimentos das testemunhas. Quando finalmente lhe deram a oportunidade de falar em sua própria defesa, limitou-se a murmurar: "Não tenho o que dizer." Seus olhos continuavam vazios, fixos em algum ponto distante, como se estivesse assistindo a um espetáculo que não lhe dissesse respeito. O julgamento durou 5 dias. No 5º dia, o júri se retirou para deliberar. A expectativa nas galerias era eletrizante. Menos de 2 horas depois, o júri retornou com o veredito: culpado de todos os 8 assassinatos em primeiro grau, com premeditação e crueldade extrema. A decisão foi unânime. O juiz, visivelmente emocionado, pronunciou a sentença: morte por enforcamento. A execução deveria ocorrer em 60 dias, em praça pública, como exemplo à sociedade. Joaquim ouviu a sentença sem reagir, apenas baixando ligeiramente a cabeça, aceitando passivamente seu destino. Enquanto aguardava a execução na cela, Joaquim recusava visitas de padres que ofereciam conforto espiritual. Comia pouco, emagrecia ainda mais, tornando-se uma sombra espectral. Mas a execução pública nunca aconteceria. Na madrugada de 28 de abril, 3 dias antes da data marcada, o guarda encontrou Joaquim pendurado pelas tiras rasgadas de sua própria camisa, amarradas numa trave da cela. Havia-se enforcado em silêncio durante a noite. Seu corpo já estava frio quando foi descoberto. Na parede da cela, escrito com carvão, encontraram uma carta curta. Pedia perdão aos filhos e à esposa. Dizia que o demônio tomara conta de sua alma naquela noite, e que agora ia ao encontro da justiça divina.
Pedia que enterrassem seu corpo em terra não consagrada, porque não merecia descansar em solo sagrado. O pedido foi atendido. Foi enterrado sem cerimônia em vala comum, fora dos muros do cemitério, sem cruz, sem marca. Com o tempo, até a localização exata foi esquecida. Com a morte de Joaquim, o capítulo judicial da tragédia se encerrava, mas suas consequências continuariam por décadas. A fazenda Santa Cruz foi abandonada. Os herdeiros distantes não quiseram a propriedade manchada por sangue. Os escravizados foram vendidos em leilão judicial, famílias separadas, comunidades desfeitas, vidas despedaçadas mais uma vez pelo sistema que as tratava como mercadoria. Benedita foi vendida para uma família de comerciantes em Recife. Trabalhou até a abolição, 15 anos depois, em 1888. Após a Lei Áurea, conseguiu construir uma vida modesta, casou-se com um homem livre, teve 4 filhos que cresceram livres, um futuro que suas próprias mães jamais conheceram. Mas carregou o peso daquela noite em silêncio até o fim de seus dias. Nas noites de Natal, ficava especialmente quieta, os olhos distantes, relembrando. Sabia, racionalmente, que não tinha culpa, mas a culpa emocional, irracional, nunca a abandonou completamente. Os anos se passaram. A casa grande do engenho Santa Cruz, abandonada, foi se deteriorando. O teto desabou, as paredes racharam, o mato invadiu. Pessoas evitavam o lugar, dizendo que era assombrado. Contavam histórias de gritos ouvidos nas noites de dezembro, de luzes estranhas, de sombras que se moviam nas ruínas. As histórias de assombração, claro, eram expressões do trauma coletivo, da memória do horror que não podia ser facilmente assimilada ou esquecida. A sepultura coletiva da família Silva, no entanto, permaneceu como local de memória. A cruz original de madeira foi substituída por uma de pedra nos anos 1950, doada por uma família local que não queria que os nomes fossem esquecidos. Os 8 nomes ainda estão gravados: Maria das Dores, Antônio, Isabel, Carolina, Joana, Pedro e José. E todo ano, na véspera de Natal, flores frescas aparecem sobre a pedra. Ninguém sabe ao certo quem as coloca, talvez descendentes de alguém que testemunhou a tragédia, talvez alguém da comunidade que mantém viva a memória. As flores são um testemunho silencioso de que aquelas vidas importaram, de que não foram completamente apagadas pela brutalidade de seu fim. Esta história real, este massacre da ceia de Natal de 1873, nos oferece múltiplas camadas de reflexão. É, antes de tudo, um retrato brutal dos efeitos psicológicos da escravidão, não apenas sobre os escravizados, mas sobre os próprios senhores. A posse absoluta sobre outros seres humanos corrompe a alma do opressor tanto quanto destrói a vida do oprimido. Joaquim Antônio da Silva era produto de um sistema que lhe concedeu poder absoluto sobre dezenas de vidas, e esse poder absoluto, combinado com uma mente predisposta à obsessão, resultou em tragédia. É também uma história sobre ciúme patológico, sobre como uma emoção humana normal pode se transformar em força destrutiva quando alimentada por paranoia, álcool e uma sensação de posse doentia. E é uma história sobre a violência doméstica em sua forma mais extrema, sobre como o espaço familiar, supostamente santuário, pode se tornar cenário do horror quando as dinâmicas de poder são distorcidas. Mas talvez, acima de tudo, esta história seja sobre memória, sobre a importância de lembrar mesmo as histórias mais dolorosas, mais sombrias, mais difíceis de nosso passado. O massacre do Engenho Santa Cruz não é apenas um caso criminal extraordinário, é um capítulo que revela muito sobre o Brasil imperial, sobre a sociedade escravocrata, sobre a natureza humana sob condições extremas de poder e desumanização. Conhecer nossa história, toda ela, não apenas as partes gloriosas ou confortáveis, é fundamental para entendermos quem somos como sociedade. As cicatrizes do passado, quando examinadas com honestidade, podem nos guiar na construção de um futuro mais justo, mais humano, mais consciente dos perigos da desumanização do outro. E com isso, chegamos ao final desta narrativa real do massacre da ceia de Natal de 1873. Se você acompanhou até aqui, deixe seu comentário sobre o que mais impactou você nesta história.
Compartilhe este vídeo. A memória histórica depende de que as gerações presentes conheçam o passado em sua complexidade. Inscreva-se no canal Ecos da Escravidão e ative o sininho para não perder nossas próximas histórias reais que exploram as profundezas e complexidades de nosso passado. Conhecer nossa história, por mais dolorosa que seja, é o primeiro passo para construir um futuro onde tragédias como esta nunca mais se repitam.